Olá, meus queridos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Psicologia e Processos Básicos 1, essa disciplina maravilhosa que vocês estão participando. Essa é a nossa 10ª videoaula. Hoje vamos continuar a temática da linguagem, da psicolinguística. Vamos falar de compreensão da linguagem. Esse processo extremamente complexo, extremamente rico, do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de cognitivo e do ponto de vista da organização da nossa língua, da nossa linguagem, que permite a gente compreender o que está sendo dito e principalmente agir sobre aquilo que está sendo transmitido para a gente de alguma maneira. Isso é um tema bem interessante e eu faço questão que vocês prestem muita atenção hoje, tá? Tem muitas variedades do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, e é interessante que vocês fiquem atentos a essas possíveis nuances dentro da temática da compreensão da linguagem. Enfim, vamos começar a brincadeira como eu sempre começo, com a fala de um cientista da área, agora a gente está falando especificamente da linguística, então com a fala de um psicolinguista, não poderia ser diferente. Espero que vocês já tenham feito o dever de casa, procurado saber quem é Noam Chomsky, e eu faço questão de trazer novamente uma fala dele para vocês. Vamos lá. A partir de agora eu vou considerar a linguagem como sendo um grupo finito ou infinito de sentenças, todas limitadas em termos de extensão e construídas a partir de um grupo limitado de elementos. Todas as línguas naturais, em suas formas faladas e escritas, são linguagens, nesse sentido. Porque tem um número finito de fonemas ou letras no seu alfabeto, e cada sentença é representada por um número finito desses fonemas ou letras, a despeito de haver infinitas sequências dessas sentenças. Isso ele está apresentando a ideia dele em 1957, no livro Syntactic Structures, que foi lançado pelo MIT, pelo Massachusetts Institute of Technology. Então, o que o Noam Chomsky está dizendo para a gente é que, em primeiro lugar, existe uma quantidade finita de letras nos alfabetos. Nenhum alfabeto ele é infinito. Tem uma quantidade específica, mesmo alfabetos muito longos, os alfabetos baseados em ideogramas, eles são muito longos, mas ainda assim eles têm uma quantidade limitada de letras. Essas letras vão formar fonemas. Portanto, a combinação dessas letras, por mais que sejam muitas, elas vão apresentar uma quantidade limitada de fonemas. Tá? Nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, olha, então, tanto letras quanto fonemas são limitados, são finitos. Agora, a combinação gerada a partir dos fonemas, tanto palavras, elas podem ser muitas, mas elas não são infinitas. Existe uma quantidade máxima possível de palavras que você pode gerar a partir de uma determinada língua, ou a partir de um determinado alfabeto, porque as palavras também têm regras para existirem, e talvez a regra mais importante das palavras é elas terem sentido. Né? Então, por mais complexa que seja uma língua, né, existe uma quantidade limitada de ideias, de simbolismos que estão associados às palavras. Vou dar um exemplo para vocês do inglês. Linguistas estimam que o inglês tem aproximadamente 900 mil verbetes no seu vocabulário. Em outras palavras, existem 900 mil palavras que têm representações semânticas, portanto, símbolos, ideias abstratas distintas entre si e que formam aquilo que a gente conhece como a língua inglesa. Então, existem 900 mil ideias e representações simbólicas dessas ideias na forma de palavras dentro da língua inglesa. O português é um pouquinho mais pobre do ponto de vista semântico, a gente tem aí por volta de 300 mil verbetes. Em outras palavras, uma pessoa que sabe o inglês, ela é capaz de representar mentalmente, de maneira abstrata, conceitos e ideias
que alguém que é versado somente no português não conseguiria. Existem diversas palavras que fazem parte do inglês e que não fazem nenhum sentido no português. Da mesma maneira, existem palavras no português que não fazem sentido no inglês. Somente alguém que é lusófono, portanto, alguém que fala o português, sabe o que representa semanticamente, simbolicamente, aquela palavra. É o caso do exemplo clássico de saudade. Né? Saudade só existe no vocabulário da língua portuguesa. Então, o conceito de saudade, né, a emoção, o sentimento saudade, ele é um sentimento que só é possível de ser representado em português. Nenhuma outra língua do mundo é capaz de representar o sentimento saudade da mesma maneira como é representado no português. Então, se você, por alguma razão, nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, e você domina o inglês, você tem o inglês como a sua língua nativa, ainda assim você vai ser incapaz de sentir saudade da maneira como um lusófono é capaz de sentir saudade. No entanto, se você aprender português, mesmo na vida adulta, se você aprender português, você será capaz de entender o que é esse sentimento saudade que só quem fala português sabe o que é. Tá? Então, quando a gente pega esse exemplo, ele ilustra o quanto que o campo semântico, o campo léxico-semântico de uma língua é relevante para as ideias que as pessoas que dominam e que falam essa língua, para os nativos da língua, as ideias para que os nativos possam organizá-las. A criatividade, os conceitos, as ideias, elas estão atreladas, a nossa cognição, nosso pensamento está atrelado a essa nossa capacidade ímpar e única de possuir conteúdo semântico, e esse conteúdo semântico de uma determinada língua é que vai permitir que você possa desenvolver e criar a partir daqueles elementos que já são conhecidos. Obviamente que quando a gente extrapola das palavras e transforma essas palavras em sentenças, em expressões, em frases, a coisa muda um pouco de figura, porque, de novo, como o próprio Chomsky vem falar, como as frases elas são ilimitadas, né? Quer dizer, você pode sair colocando frases uma depois da outra, formando textos, enfim. Então, essa combinação ela é absolutamente ilimitada. Apesar dos elementos constituintes da linguagem serem limitados, as combinações possíveis elas são absolutamente ilimitadas, porque você não tem um final de nenhum texto, a menos que você estabeleça o final desse texto, você, emissor da mensagem, estabeleça que o texto acabou. Se você não estabelece esse fim, você tem possibilidades infinitas de combinação dessas palavras e desses conceitos para poder gerar a ideia ou a temática que você está tentando passar para as outras pessoas. Então é disso que o Noam Chomsky está falando quando ele fala dessa finitude de elementos, mas infinitude de possibilidades que a língua nos proporciona. Mas para a gente consolidar bem esses conceitos, é importante a gente entender o que é sintaxe, o que é gramática e o que é semântica. Tá? E para isso eu trouxe esse esqueminha para vocês, bem rapidamente, para que vocês possam compreender bem o papel de cada um desses elementos da linguagem na organização cognitiva, na nossa compreensão daquilo que está sendo dito. Então a sintaxe é a maneira como os elementos de uma sentença eles se organizam, né? O papel de cada elemento dentro de uma sentença, se ele é sujeito, se ele é verbo, se ele é predicado, né? Se ele é objeto. Então essa função da palavra dentro da sentença é a sua sintaxe. Mas para que a sintaxe, tanto para que a palavra tenha uma função, é importante que haja certas regras, né? Então a gramática é exatamente esse conjunto de regras de combinação entre esses elementos formadores de uma mesma língua.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? De alguma maneira, a gramática ela é a legislação vigente em relação àquela língua. A gramática que permite a estruturação e a organização das palavras. Eventualmente, uma mesma palavra, eu já falei isso na aula passada, eu vou repetir aqui porque é importante da gente lembrar, uma mesma palavra pode ter uma função sintática em uma sentença e outra função sintática em outra sentença. Mas é a estrutura central e basal, que é a gramática que impõe, as regras básicas que a gramática impõe, é que vão permitir a gente inferir que aquela palavra possui funções sintáticas diferentes em frases e orações diferentes. Tá? Isso é essencial na hora que a gente está tentando compreender ou interpretar alguma coisa que está sendo dita para a gente. Né? Você saber se aquele substantivo que está sofrendo a ação ou é aquele substantivo que está agindo, que está sendo o autor da ação, isso é fundamental na hora da nossa compreensão de absolutamente tudo que está sendo transmitido de forma linguística. E é isso que a gramática vai nos permitir. A gramática permite que a gente organize aquilo que a gente está tentando compreender. Tá? Só que gramática ela é a regra fria, é a lei, né? É a legislação. A sintaxe é cada elemento dessa legislação aplicado àquela situação específica. Mas nenhum dos dois faria sentido se não houvesse a representação simbólica das ideias, porque é disso que se trata a linguagem, a transmissão de ideias, de símbolos abstratos que vão formar aquilo que a gente conhece como compreensão, como interpretação. E é isso que fala a semântica. Vem aqui comigo. Então, semântica é a relação entre a combinação das palavras e sentenças, aquilo que a gente chama de significante, com suas representações simbólico-abstratas, que a gente chama de significado. Então, o significado é a representação simbólica abstrata, ao passo que o significante é a combinação dessas palavras e sentenças que gera o significado. Então, essa representação simbólica que é o conceito de semântica. E existe uma área de estudo na psicolinguística, né? Na verdade é um conjunto de áreas de estudo na psicolinguística que tenta identificar e entender como funciona a relação entre sintaxe gramática e semântica. Né? A sintaxe enquanto característica intrínseca de cada elemento, a gramática como legislação ou como regra geral de organização da linguagem e a semântica como forma de simbolismo, de gerar significado e dar significado para esse grupo de significantes que são as sentenças, as frases, as orações e as palavras. Né? Então, quando a gente pensa em toda essa estrutura, na verdade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o que? Quem vem primeiro? Né? Primeiro eu preciso da organização e depois eu preciso do significado, ou o significado vem antes e depois eu vejo como é que a coisa está organizada. Tem uma área que se propõe a estudar essa inter-relação entre sintaxe, gramática e semântica, que é chamada de parsing. Então, parsing é o estudo da relação entre a estrutura sintática de uma sentença e a sua compreensão semântica. Atualmente, há dois modelos vigentes nessa compreensão do parsing, que são os modelos de processamento serial e os modelos de processamento paralelo. Nos modelos de processamento serial, significa que um vem depois do outro. Então, é necessário que haja um depois do outro, né? Um processo depois do outro, e aí cada modelo vai dizer que vem um processo primeiro, depois o outro, a gente vai estudar um pouco isso mais à frente, mas é essa ideia de que há um processo depois do outro, eles são seriados e hierarquizados. Se um não ocorre, o seguinte também não vai ocorrer. Tá? Então é nesse sentido que a gente tem esses modelos de processamento serial. E há os modelos de processamento paralelo. Paralelo, como a própria palavra diz, eles acontecem ao mesmo tempo, mas em vias ou rotas diferentes. Pode ser que lá no final você tenha uma via que foi processada, mas a outra via não foi processada. Então você vai ter aí um impacto na sua capacidade de compreender ou de interpretar aquilo que está sendo
dito, tá? E eu vou basicamente trazer para vocês 3 modelos distintos, baseados nesses conceitos de modelos de processamento serial e modelos de processamento paralelo, especificamente na relação entre sintaxe e semântica, tá bom? O primeiro modelo que a gente vai conversar é o modelo do Garden Path, que foi proposto por Fraser e Rainier em 1982. É a ideia de que você tem aí um labirinto do jardim, né? E esse labirinto do jardim vai te levar ao centro do labirinto. Portanto, existem um grupo de estratégias e caminhos que você precisa traçar para você chegar no final desse labirinto. E é a ideia de que, de alguma maneira, você precisa seguir essa trajetória para você poder compreender e interpretar aquilo que está sendo dito em termos linguísticos. Tá? Então, é isso que se trata o modelo do Garden Path. E aí é muito curioso que esse modelo ele vai trazer uma ordem nas estruturas, da mesma maneira como a gente propôs no modelo de processamento serial. Então, significa dizer que o modelo Garden Path é um modelo de processamento serial. A gente abre a nossa brincadeira com o modelo de processamento serial. Vamos ver qual é a ordem ou a série que está sendo proposta pelo modelo Garden Path. A primeira coisa que a gente tem aí é uma estrutura sintática escolhida, né? Não necessariamente ela tem a ver com o significado da palavra, portanto não tem uma relação com a semântica, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é a identificação de uma estrutura sintática, tá? Existem estruturas mais simples que são selecionadas, basicamente são as frases nominais e as frases verbais, que está associado ao princípio da associação mínima. Mais tarde a gente vai entender melhor como é que isso funciona. E depois a gente tem outras estruturas aglutinadas à frase nominal e à frase verbal, desde que gramaticalmente possíveis. É o princípio do fechamento tardio. Uma vez respeitado esse método de interpretação, se houver conflito, a sentença ela é revisada. Então você volta no início, se por acaso houver algum tipo de problema nessa estrutura, tá? Então, olhando para o modelo do Garden Path, tem aí uma ordem a ser seguida, né? Primeiro associação mínima, depois fechamento tardio, e só depois que você revisa a frase, caso não faça sentido para você aquela sentença, aquela oração, tá? E agora vamos tentar entender como é que isso funciona na prática, tudo bem? Quando a gente olha os 4 primeiros versos do hino nacional, existem certos elementos que a gente escolhe e que a gente sabe que são centrais na fala ou nos versos que estão sendo propostos, né? Então, nos 2 primeiros versos, o brado de um povo foi ouvido, né, por alguém aí, a gente tem um sujeito oculto, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. Então, é o brado, o grito do povo que foi ouvido, tá? O fato de ser do Ipiranga, de ter sido as margens plácidas, o fato do povo ser heróico ou do brado ser retumbante, isso tudo está sendo aglutinado, né? Ou seja, o que está central, que há de frase nominal e frase verbal, ouviram. Eles, que é o sujeito oculto, ouviram o brado de um povo. E é isso que é a ideia central desse trecho do hino nacional, né? Da mesma forma como o sol da liberdade brilhou no céu. Se foi no céu da pátria, se foi no céu de onde quiser, né? Se foi ontem, se foi hoje, se foi nesse instante, se os raios do sol se são fúlgidos ou não, enfim. O que importa aqui é que o sol brilhou no céu, e é isso aí, né? Só que, como se trata de uma metáfora, então a gente precisa trazer a liberdade como um conceito central também nesses versos. Então, é o sol da liberdade que brilhou no céu. O restante também não é tão relevante. Então, olhando do ponto de vista de associação mínima, as frases nominais e verbais mais importantes, ali no primeiro é o ouviram o brado de um povo, e aí no segundo é o sol da liberdade brilhou no céu. E é isso aí, acabou, não precisa mais de mais nada do ponto de vista de associação mínima. Então, o primeiro passo para que alguém possa interpretar o hino nacional é olhar para as estruturas menores e mais simples, né, que formam a organização dos versos do hino nacional. Então, quando você olha somente para essas frases nominais e verbais, isso é suficiente
para você extrair dali todas as informações que você precisa, né? Você não precisa de mais coisas aglutinadas, né? Mas mesmo assim você pode, depois que você interpretou o básico, ou seja, depois que você gerou a associação mínima e pegou as informações mais básicas, aí você acrescenta coisas a essas informações mais básicas. O que você acrescenta de demais, né? Você acrescenta tempo, você acrescenta características aos substantivos, que são os adjetivos, aí você vai acrescentando coisas, né? E aí, finalmente, você consegue juntar tudo numa interpretação única. E é isso que se trata o fechamento tardio. Então, o fechamento tardio é esse momento final que você consegue juntar todos os verbetes que estão presentes nas frases e nas orações, de modo que você dê conta de tudo que foi apresentado e não somente daquele material essencial e inicial, primário, que é proposto na associação mínima. É isso que é o fechamento tardio. Então, vamos olhar de novo no hino nacional. É exatamente esse aspecto aí, isso tudo está em branco, né? São essas informações adicionais que a gente vai aglutinando para ser o fechamento tardio. Então, de acordo com a associação mínima, é mais fácil compreender a segunda sentença do hino nacional que a primeira sentença do hino nacional, porque há mais elementos centrais na segunda sentença do que na primeira, e há menos elementos periféricos, né? Se a gente olha lá, o ouviram do Ipiranga, as margens plácidas, então assim, você tem as margens que são plácidas e que são do Ipiranga, você tem o povo que é heróico, você tem o brado que é retumbante, então é muita informação aglutinada, tá? Já no Sol da Liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, tem mais informações centrais, né? Que você precisa do Sol, você precisa saber que o Sol é da Liberdade, você precisa saber que o Sol brilhou no céu, e o que você tem aí de informação que é aglutinada seriam os raios fúlgidos, seria o fato do céu ser da pátria e ser nesse instante, nesse momento. Se a gente olha para o princípio da associação mínima, a compreensão, né, a interpretação que é dada à segundo trecho, aí, a segunda parte dos primeiros versos do hino nacional, tem mais elementos centrais e por isso tem menos informações e fica mais fácil você compreender, né? Já pelo fechamento tardio, a primeira sentença tem mais elementos a serem aglutinados e, portanto, geram mais confusão na compreensão. Então, fica mais confuso a primeira parte dos 4 primeiros versos do hino nacional quando comparados com a segunda parte dos 4 primeiros versos do hino nacional, porque tem mais informação, né? Quer dizer, as margens plácidas do Ipiranga é de onde ouviram, é onde está o povo, que margens plácidas são essas, né? Quer dizer, você tem uma aglutinação da aglutinação, né? Que ouviram de onde? Do Ipiranga. Aonde? As margens plácidas. Ah, entendi. Do quê? De um povo? Não, você ouviu o brado. Você não viu o povo. O brado veio do povo. Ah, tá. Agora entendi. Beleza. Então, é disso que se trata o fechamento tardio, né? Então, olhando para essas duas sentenças, a gente percebe o quanto que o modelo Garden-Path mostra para a gente em relação à associação mínima e fechamento tardio. A associação mínima, quantidade menor de informações e, portanto, mais facilidade na compreensão. Fechamento tardio tem muita informação aglutinada e gera mais dificuldade na interpretação. Então, esse é um modelo serial. O modelo Garden-Path é um modelo serial que mostra para a gente que existem passos a serem seguidos e quanto mais elementar, quanto mais dentro do passo ali, do step ali, da fase da associação mínima você estiver, mais tranquilo é a interpretação daquilo que você está apresentando. Quanto mais coisas você aglutina nas frases que você está propondo, a consequência é que a interpretação fica mais confusa e mais difícil. Tá? Esse é o modelo Garden-Path. Mas o modelo Garden-Path não é o único modelo que tenta explicar essa relação entre a organização sintática e a compreensão daquilo que está sendo proposto do ponto de vista semântico. Há um outro modelo que é o modelo das restrições. E no caso do modelo das restrições, a gente está falando de um modelo de processamento paralelo. Então, primeiro eu comecei com o modelo de processamento serial, agora eu estou falando do modelo de processamento paralelo, o modelo das restrições. Vamos lá,
no modelo das restrições. Proposto por MacDonald em 1994, junto com seus colaboradores, né, esse modelo ele propõe regras gramaticais, organização sintática e semântica limitam a compreensão a um grupo restrito de possibilidades. Então, pelo fato de você ter as regras gramaticais, pelo fato de você ter uma organização sintática a priori e pelo fato de você ter uma quantidade limitada de possibilidades semânticas, é aí que você vai conseguir gerar as possibilidades em relação à compreensão ou à interpretação. E aí existem dois tipos básicos de restrição. A restrição de natureza sintática, portanto, a organização da frase é dada de tal maneira que você impede outros tipos de interpretação, tá? Ou a restrição semântica, ou seja, você apresenta uma quantidade tão grande de contextos que fica difícil você interpretar de outra maneira que não aquela maneira que está sendo proposta inicialmente, tá? Então, vamos dar uma olhada, basicamente, como funcionam essas restrições, tanto a sintática quanto a semântica na prática, tudo bem? Por que eu estou aqui? Eu gostaria de saber o porquê disso tudo. Reparem que a função sintática do porquê nessas duas orações ela é diferente. Numa, eu estou perguntando qual a razão, qual a causa de eu estar aqui. Na outra, eu estou usando o porquê enquanto substantivo, né? Então, eu estou perguntando aí qual a causa de tudo que está acontecendo, né? Então, apesar do conceito de porquê ser um conceito semanticamente muito semelhante, a posição sintática e a função sintática do porquê nessas duas sentenças, elas são diferentes. Inclusive, o próprio fato de você estar fazendo uma pergunta, né? E na outra você está fazendo uma afirmação, já modifica a forma como você pode interpretar essa sentença, né? Numa, você está exigindo que a pessoa te responda qual a razão que você está ali. Na outra, você está apenas externando que você gostaria de compreender o que está acontecendo, né? Mas você não necessariamente está pedindo uma explicação, tá? Então, nesse sentido que você tem a restrição sintática, porque funções sintáticas diferentes proporcionam, como consequência, interpretações diferentes. E aí, de novo, eu saliento aquilo que eu sempre costumo salientar para vocês, agora aqui nessa disciplina de psicolinguística, que quanto mais você aprende a linguagem, a interpretação e a psicolinguística, mais você é sim responsável por aquilo que você transmite, por aquilo que você fala, né? Então é muito importante conhecer essas divisões, essas conceituações. Óbvio que eu não estou pedindo aqui para vocês saberem qual a função sintática de determinada oração, frase, não sei o quê, até porque eu mesmo não saberia, né? Não é minha área de especialidade, então eu não saberia dizer para vocês quais as funções sintáticas, etc. Né? Eu até entendo de psicolinguística, até sou um pouquinho, tenho um pezinho na área da linguagem, mas isso não significa que eu seja versado na língua portuguesa, né? Quer dizer, versados na língua portuguesa são os profissionais de letras que fazem português, né? Português de literatura, português de outras línguas. Aí sim, a gente está falando de profissionais especializados, o que não é o meu caso, né? Então, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente tem que ter cuidado, sim, na hora da gente poder transmitir uma informação, né? Quanto mais clara essa informação for, quanto mais restrições, aí pensando aqui no modelo das restrições, quanto mais restrições foram impostas, né? Tanto do ponto de vista sintático quanto semântico, melhor para que o nosso interlocutor possa compreender aquilo que a gente está transmitindo. A menos que a gente não queira que o nosso interlocutor compreenda aquilo que a gente está transmitindo, né? E aí, enfim, são outros 500, aí a gente papo para mais de hora. Mas o fato concreto que eu gostaria de sinalizar para vocês é que esse modelo das restrições mostra o quanto é importante a gente ter responsabilidade na hora de construir as nossas sentenças e frases para que o interlocutor possa compreender, o receptor da mensagem possa compreender o que está sendo transmitido. Agora vamos para as restrições semânticas. Vamos lá. Nas restrições semânticas, a gente tem duas palavras diferentes numa mesma estrutura e essas palavras elas têm relação semântica diferente com aquilo que está sendo proposto. Então, a manga estava rasgada e a manga estava deliciosa. A primeira manga, obviamente, e aí você tem uma restrição semântica que faz com que rasgado esteja associado à manga da camisa. Porque quando a gente está falando de tecido, é que a gente rasga, né?
Da mesma maneira como é pouco provável que a manga estava deliciosa, e deliciosa seja no sentido da manga da camisa. Então, obviamente, quando eu estou falando deliciosa, eu estou restringindo a interpretação à manga fruta. Tá? Então, nesse sentido que você tem restrição semântica, a restrição semântica aqui é dada por uma característica que está sendo atribuída à manga. Tá? Numa ela foi rasgada, ela estava rasgada, na outra ela estava deliciosa. Isso que se trata a restrição semântica. Tá? Então, esse modelo é um modelo paralelo, porque tanto a restrição sintática quanto a restrição semântica, eles acontecem ao mesmo tempo dentro de uma mesma oração. E você, na hora que você está recebendo a oração, né, na hora que você está recebendo a sentença que está sendo transmitida para você, você faz esse processamento supostamente em paralelo. Então, ele ocorre ao mesmo tempo. Você tanto olha para a organização da frase, tanto a organização e a função sintática de cada um dos elementos da frase, como você também faz uma associação semântica desses conteúdos, permitindo que você possa fazer as restrições necessárias de tal maneira que você não tenha outra opção a não ser interpretar da forma como o emissor da mensagem esteja querendo que você interprete. Então, você olhando, por exemplo, para o modelo das restrições do McDonald's de colaboradores, provavelmente você vai chegar à conclusão de que quem emite a mensagem é responsável, em grande parte, por aquilo que o receptor está compreendendo dessa mensagem. Tá? Então, pensando dessa maneira, é importante saber como transmitir, porque ao saber como transmitir, você vai saber mais ou menos como é que a pessoa vai interpretar e receber aquilo que está sendo passado. Tá? Mas é claro que existem modelos que tentam fazer uma espécie de integração dos processos seriais e paralelos, né? Principalmente do processamento serial e paralelo, aqui quando a gente está falando de parsing, né? E um modelo recente, muito interessante, um modelo recente que eu digo porque é um modelo que tem aí menos de 20 anos de existência, mas é um modelo teórico muito interessante, que é o das representações suficientes. É um modelo proposto por Ferreira e colaboradores em 2002 e vai dizer o seguinte, que o receptor da mensagem, tanto o ouvinte ou o leitor daquilo que está sendo transmitido de maneira linguística, ele retira somente as informações necessárias de uma mensagem para que ela faça sentido. Não precisando, portanto, né, de uma compreensão textual ou verbal realizada de maneira completa e detalhada, apenas suficiente. Em outras palavras, quando você está mandando uma mensagem para alguém, a pessoa não vai prestar atenção em absolutamente tudo que você está querendo transmitir. O que ela vai fazer é pegar somente aquilo que é suficiente para gerar a interpretação. E aí sim, quando a gente está falando de representações suficientes, o problema é do receptor. O problema é daquele que está recebendo a mensagem, né? Porque é ele que está limitando a quantidade de informações que está chegando a ele, porque de alguma maneira existe uma espécie de economia cognitiva. E quando eu digo economia, é no sentido de não gastar muita energia cognitiva na interpretação de uma informação. E é disso que se trata as representações suficientes, ou o modelo das representações suficientes. Eu vou trazer um exemplo concreto para vocês do que eu estou falando. Eu trago aí e apresento para vocês duas frases diferentes. Aquele eleitor que deixou para votar de última hora acabou esquecendo os votos que iria fazer. Havia várias sessões eleitorais para votar. Eu trouxe duas frases distintas. Vamos para aquilo que a gente conhece como interpretação heurística, que seria essa interpretação suficiente. Tá? Como é que isso funciona? Primeiro aspecto é que muitos de vocês talvez tenham compreendido ou tenham entendido que havia vários eleitores atrasados, e não somente um eleitor. Né? E aí, nesse sentido, aquele eleitor, essa expressão ela pode sim se referir a um eleitor especificamente, né? Especificamente aquele eleitor, ou pode se referir a aquele eleitor no sentido de todos os eleitores com a mesma característica. Tá? Então, aquele que chegar atrasado. Então, aquele que chegar atrasado é todas as pessoas que eventualmente chegarem atrasadas. Tá? E aí, nesse sentido, pode sim haver a interpretação de que eu estou me referindo a diversas pessoas, a vários eleitores, e não um só. O segundo aspecto é o fato de chegar atrasado causou o esquecimento dos votos.
percebe que ele esqueceu os votos que iria fazer, né? E ele deixou para a última hora. Então, a primeira coisa que você faz de inferência é que existiu um atraso na hora de votar, tá? Porque a última hora já traz esse conceito de atraso. E aí o fato dele ter chegado de última hora, dele ter se atrasado, fez com que ele se esquecesse dos votos. Uma outra coisa que também fica clara nesse texto que a gente gera em termos de interpretação é que a quantidade de sessões eleitorais gerou o atraso dos eleitores, né? Aí lá, havia várias sessões eleitorais para votar. Então, o sujeito chegou ali atrasado, né? Chegou de última hora, tinham várias sessões eleitorais e, de alguma maneira, ele pode ter esquecido ali de quais são os votos por conta dessa quantidade grande de sessões eleitorais e da confusão que ele pode ter feito, né? Então, repara que é muito curioso o quanto que as nossas interpretações vão sendo feitas a partir dessas duas orações, dessas duas sentenças, baseado naquilo que está escrito, né? Então, com base nessas informações que está escrito, as pessoas vão gerando diferentes interpretações possíveis, né? Considerando os elementos apresentados. Uma última questão que pode aparecer também na interpretação heurística dessas duas frases é que o esquecimento, né, portanto, o esquecimento dos votos, ele se deu pelo número de sessões eleitorais. Então, como tinham várias sessões eleitorais, as várias sessões eleitorais geraram confusão na hora do eleitor votar, ele já chegou de última hora, chegou atrasado, e exatamente essa quantidade grande de sessões eleitorais causou o esquecimento dos votos que o eleitor iria fazer, né? Então, repara que, baseado nas duas sentenças que eu apresentei, é possível que você tenha gerado um grupo muito grande de interpretações, e essas interpretações foram muito, muito, muito além daquilo que está escrito, né? É disso que se trata aquilo que a gente chama de interpretação heurística, ou seja, é uma interpretação que gera uma inferência sobre o que provavelmente pode ter acontecido, ou melhor dizendo, aquilo que provavelmente o emissor da mensagem está querendo transmitir. Então o receptor ele vai ter essa tarefa, né, essa responsabilidade cognitiva de fazer um exercício mental de tentar inferir o que está sendo dito pelo emissor da mensagem. Tá? Então é isso que a gente chama de interpretação heurística. Mas há um outro tipo de interpretação no caso das representações suficientes. A interpretação detalhada, ela sim vai considerar todos os elementos, vai fazer uma reflexão sobre a presença ou não desses elementos e vai tentar limpar essa interpretação heurística. A grande questão é que parte das pessoas, na verdade, a maior parte das pessoas, vai se sentir suficientemente satisfeitas somente com a interpretação heurística. Ou seja, a interpretação heurística ela é suficiente para eu dar conta daquilo que eu preciso dar na hora de eu interpretar essa mensagem que está sendo transmitida. Poucos são aqueles que vão adentrar na interpretação detalhada. E agora vamos ver juntos o que seria essa interpretação detalhada dessas duas frases. Então, aquele eleitor ele pode se referir a uma pessoa somente ou a todos os eleitores que estavam nas mesmas condições, né? Que é essa de chegar de última hora. Só que reparem, não é possível, com as informações que estão ali, determinar se eu estou falando de um ou se eu estou falando de vários. Então, se não é possível determinar, a gente para por aí. A gente não continua tentando fazer qualquer inferência sobre o que foi dito, né? Pelo menos essa seria a interpretação detalhada e, portanto, a interpretação correta. Mas a gente sente angústia na ignorância e essa angústia vai nos impulsionar a fazer interpretações heurísticas. Segundo elemento, que o fato de ter deixado para a última hora o voto pode ou não ter relação com o esquecimento. Então vamos lá ler. Aquele eleitor que deixou para votar de última hora acabou esquecendo os votos que iria fazer. Assim, não existe uma relação causal entre votar de última hora e esquecer os votos que iria fazer. Votar de última hora é somente uma característica inerente a esse eleitor. Mas essa característica ela pode ou não ser determinante para o esquecimento dos votos que iria fazer. De novo, não é possível determinar. E aí é muito interessante porque o fato de não ser possível determinar nos gera esse angustiamento, essa inquietude da ignorância, né?
E essa inquietude faz com que a gente faça interpretações heurísticas, que a gente ouça, que a gente fala, não, eu preciso saber. E baseado nesses elementos, então, provavelmente, e aí a coisa bagunçou toda. Porque não tem provavelmente. Não tem informação suficiente para você fazer qualquer tipo de direcionamento interpretativo. Mas mesmo assim a gente faz, e é disso que se trata essa teoria. Ela está mostrando para a gente o quanto que a pessoa que está recebendo, o receptor da mensagem, o quanto que, se você não der elementos suficientes para ele, ele vai fazer inferências, quer você, emissor da mensagem, queira, quer não. Percebe? Então, é nesse sentido que ele vai falar das representações suficientes. Né? O receptor ele vai buscar o suficiente para ele poder gerar toda a história na cabeça dele. Curioso, né? E aí, de novo, é importante para o emissor conhecer esses aspectos para que a mensagem seja a mais clara, mais rica de informações, mas com informações mais específicas possíveis, né? Para poder gerar as melhores interpretações na hora de você transmitir uma informação. Mas não acaba por aí. Vamos lá. Olhando para essas sentenças, não existe qualquer relação entre a primeira e a segunda sentença, a não ser a temática da votação. Né? Havia várias sessões eleitorais para votar. Isso não tem nenhuma relação com aquele eleitor em específico. Isso também não tem nenhuma relação com o fato dele ter deixado para a última hora. O fato de ter várias sessões eleitorais para votar também não tem nenhuma relação com o esquecimento em relação aos votos que o eleitor iria fazer. Né? Pelo contrário, isso é só mais uma informação adicional sobre a sessão eleitoral que também não tem a ver com aquele eleitor em específico. Tá? Então, com exceção da temática, essas duas frases não têm relação intrínseca entre si. Só que fazer esse tipo de interpretação é uma tarefa extremamente difícil e é uma tarefa realmente hercúlea para nós, seres humanos, que queremos as informações o mais rápido possível. Né? E aí, nesse sentido, eu preciso só ligar o alerta de vocês quando vocês estiverem tendo contato com notícias, principalmente vindas de fontes que não são detalhadas, que não são apresentadas de maneira completa. Né? Quando a gente olha hoje em dia na internet, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem coletiva, geralmente a gente recebe informações muito pouco detalhadas. Só que a gente vai gerar interpretações heurísticas sobre essas informações. E o que eu estou sinalizando para vocês agora que vocês estão conscientes desse fenômeno, cuidado com as interpretações heurísticas que vocês possam vir a fazer desses dados e dessas informações que estão sendo passadas para a gente. Tá? O uso da lógica e o uso da interpretação são artefatos, são estratégias que devem ser caras a todos os profissionais da psicologia. Né? Nós trabalhamos com a linguagem. A linguagem é o nosso principal objeto de trabalho, então a gente não pode se deixar levar por essas incompletudes e por essas inquietações e angústias que a gente possa ter diante da ignorância. A ignorância é a nossa amiga. Tá? Ela não pode ser vista como um problema. Ela tem que ser vista como a solução. Porque é somente diante da ignorância que você gera saber e conhecimento. E não a partir de heurística ou inferência daquilo que você acha que pode ser. Tá? Fica aí o recado, fica a dica. E vamos para o próximo tópico, que é a pragmática. O que é pragmática? Tá? Então, é uma ideia que está associada ao conceito de aplicação da linguagem em determinadas situações, que não necessariamente aquilo que é literal, não necessariamente aquilo que é descritivo. A nossa linguagem ela é muito rica e talvez ela é mais rica exatamente pela nossa capacidade metafórica e do uso de figuras de linguagem. E a pragmática é a área da psicolinguística que estuda como nós interpretamos essas questões associadas à aplicação da linguagem. Então, vamos comigo. A pragmática seria o uso da linguagem, seja na produção ou na compreensão linguística.
E aí eu trago um memezinho muito interessante, que é em inglês, está escrito "You should know I take my sarcasm very seriously". E a tradução seria: você deveria saber que eu levo o meu sarcasmo muito a sério. Então é exatamente essa ideia de que, de alguma maneira, você está usando as palavras para representar não somente ideias e abstrações, mas também para representar emoções, sentimentos, e tudo vai depender de como é que você vai usar as suas palavras. E o sarcasmo é, sim, uma forma de pragmática. Então, o uso do sarcasmo, o uso de metáforas, metonímias, figuras de linguagem, onomatopeias, tudo isso é formado, é aquilo que forma a nossa pragmática, que é o uso que a gente dá, a instrumentalização da linguagem na nossa realidade para criar novas realidades. O que são os poemas e as metáforas, senão novas configurações da realidade a partir de ideias que o poeta está querendo transmitir de maneira abstrata e metafórica, criativa. Né? Então, é nesse sentido que a pragmática funciona, é o uso dessa linguagem, ou o uso da linguagem para gerar diferentes representações, diferentes figuras conceituais. E para isso, eu preciso conversar com vocês sobre figura de linguagem. E aí a gente tem aqui a tal da linguagem figurativa, que seriam essas diversas modalidades da pragmática. A primeira seriam as metáforas e as figuras de linguagem, que a gente tem aí um significado literal, né, daquela palavra, um contexto, e a partir desse contexto gera um significado simbólico. É muito curioso, porque quando a gente pensa aqui em metáfora, a primeira que me vem à cabeça é talvez uma das mais célebres da literatura portuguesa, que são Os Olhos de Ressaca, de Capitu. Para aqueles que não leram Dom Casmurro, por favor, já passou da hora. Né? Eu acho pouquíssimo provável que eu esteja conversando com alguma pessoa que não tenha lido Dom Casmurro. Se não o fez, não conta para mim que não fez. Corre na internet, pega Dom Casmurro em PDF e lê para ontem. Aproveita que Dom Casmurro é uma obra que já está liberada de direitos autorais e, portanto, você pode ter acesso gratuito a essa literatura. E aí a gente tem exatamente isso que eu acabei de falar, que é um significado literal. Olhos de ressaca, cá entre nós. Como é que um olho pode ser de ressaca? Né? Ressaca do mar, lá, o mar quebrando, batendo, enfim. Como é que um olho pode ser de ressaca? Isso não faz sentido literal. Mas dentro do contexto da obra literária do Machado de Assis, a gente consegue entender o que ele quer dizer com os olhos de ressaca de Capitu. Então, o significado simbólico por trás do que ele está querendo dizer fica claro quando a gente tem o devido contexto e a devida contextualização. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem um exemplo de linguagem figurativa e pragmática, que é o uso dessas palavras que têm, sim, um significado literal, mas que são utilizados de maneira simbólica e de uma maneira simbólica tão brilhante e rica que a gente consegue se inebriar com essa literatura. Tá? Então é nesse sentido que eu estou falando de metáfora e figura de linguagem como uma forma de linguagem figurativa, como uma forma de pragmática. Uma outra forma de pragmática é o sarcasmo. Como é que funciona? O sarcasmo ele tem uma entonação vocal, então toda vez que você está fazendo alguma coisa associada ao sarcasmo, tem sim uma entonação vocal, um campo específico do sarcasmo para mostrar que se trata de um sarcasmo. Você tem um contexto e você tem um humor que é compartilhado pelas pessoas que estão presentes. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que o sarcasmo ele é cultural, né? Esse humor que é compartilhado é um humor construído culturalmente. Da mesma maneira como o sarcasmo ele precisa ser compartilhado e construído culturalmente. Né? Um exemplo disso é o humor britânico, aqueles que têm uma pegada mais cult, né? Uma pegada mais cultural, e que já tiveram contato com o Monty Python, que era um grupo de comédia em inglês, sabe o quanto que o humor deles era ácido, ele era específico, era sarcástico, ele era
enfim, ofensivo muitas vezes, mas essa era a pegada do grupo de humor e a pegada do humor britânico. O humor britânico ele tem isso, essa coisa da chacota muito forte, essa coisa do sarcasmo muito forte, e é disso que se trata. Você precisa ter um humor culturalmente compartilhado para que ele possa fazer sentido, né? Quer dizer, o humor do Monty Python ele faz menos sentido para os brasileiros do que faz para os britânicos. Então é esse ponto que a gente chega quando a gente olha para o sarcasmo na forma de linguagem figurativa. Então, o sarcasmo é uma outra espécie de pragmática porque envolve humor. E aí, por último, a gente tem a cooperação mútua entre emissor e receptor, né? É uma teoria que é chamada de teoria do terreno comum, ou do inglês common ground, faz mais sentido, que é uma combinação tácita entre os interlocutores. E aí essas pessoas elas combinam entre si e conseguem fazer brincadeiras, conseguem fazer joguetes entre si que fazem algum tipo de sentido. E é nesse sentido que a gente tem esse monte de gente conversando entre si, né? E como vivenciaram ou tiveram experiências semelhantes, ou gostam de temáticas semelhantes, acabam fazendo piadas internas e a gente não faz ideia do que significam, né? Às vezes a gente está ali num grupo de amigos, numa roda de amigos, e acontece alguma coisa, dois amigos se entreolham, fazem 2 ou 3 menções vocálicas, e isso é suficiente para que eles caiam na gargalhada e fiquem horas rindo e concordando. Realmente, com o restante dos amigos todos se entreolhando e tentando entender o que aconteceu, né? Então, é disso que se trata quando a gente está falando de teoria do common ground, do terreno comum. As pessoas elas partem dos mesmos pressupostos, se combinam, fazem uma espécie de convenção interna e começam a articular o uso da linguagem baseado nessas premissas internas e diretrizes específicas dessa dualidade dialógica. Então, nesse momento em que a gente fica com aquela cara de ok, tá, que curioso, que engraçado, mas para a gente que não faz parte dessa dualidade, acaba não fazendo muito sentido. E é disso que se trata a pragmática, assim, de novo, esse uso da linguagem numa situação específica, num contexto específico. E esse uso da linguagem, que é um uso mais socializado, um uso compartilhado, tanto do humor, como é o caso do sarcasmo, quanto na teoria do terreno comum, que é a de 2 pessoas que estão se combinando e interagindo, mas também nos aspectos da metáfora, que apesar da metáfora ser algo um pouco mais transcendente a 2 pessoas, ainda assim é um grupo de combinações tácitas de uma sociedade sobre uma determinada ideia, um determinado contexto. É disso que eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora, nesse momento, que eu vou falar do transtorno de espectro autista. Especificamente em relação à pragmática, ao uso da linguagem como pragmática, como figura ou linguagem figurativa, né? Existe um comprometimento claro nesse sentido em pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista em todas as suas acepções. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês que ilustra o que eu estou falando, porque trata-se de uma dificuldade que pessoas do transtorno do espectro autista têm na hora de compreender ou interpretar situações de linguagem figurativa, situações de pragmática. Além da dificuldade óbvia em relação ao sarcasmo, em relação ao humor que pessoas com transtorno de espectro autista têm, geralmente essas pessoas elas não conseguem utilizar a linguagem de maneira figurativa, elas usam a linguagem de maneira literal, ou seja, exatamente o significado que é proposto por aquele grupo de palavras, por aquele conteúdo semântico. Então, a contextualização, o compartilhamento social de ideias e o uso da linguagem de maneira figurativa, abstrata e simbólica é um desafio para as pessoas que têm transtorno de espectro autista
Eu vou trazer um exemplo para vocês disso. Leia uma frase comigo. A mãe de Maria passou um longo tempo cozinhando o prato favorito dela, peixe com batatas fritas. Mas quando ela traz a comida, Maria está assistindo a televisão e nem mesmo agradece. Sua mãe a interrompe e diz: bom, que gentil, não é? Isso é o que eu chamo de gratidão. Nitidamente, a mãe da Maria está sendo sarcástica, né? Quer dizer, não teve nenhum tipo de gratidão por parte da filha em relação ao comportamento que ela estava tendo, né? Quer dizer, ignorando totalmente a mãe. Mesmo que a mãe tenha trazido o prato favorito dela, ela ignorou, continuou assistindo a televisão, foi lá e comeu e não ligou para a mãe, não agradeceu, e é nesse sentido que a mãe foi sarcástica, né? E olha só que coisa curiosa, tá? Pessoas com transtorno de espectro autista, elas tiveram dificuldade numa tarefa, foi feita uma pesquisa, usaram exatamente esse trecho, e as pessoas tiveram dificuldade de interpretar como sarcasmo. Olha só o que aconteceu. Um dos principais comprometimentos do autismo está no deslocamento de perspectiva, tanto nessa tomada de perspectiva de outras pessoas. Há uma dificuldade de se colocar no lugar do outro para entender o que o outro está sentindo. Isso ocorre também na linguagem figurativa. Não há terreno comum, não há common ground para as pessoas do transtorno de espectro autista. Em outras palavras, pelo fato do indivíduo não conseguir ver o lado da mãe, ou seja, a mãe se sacrificou, fez lá a comida e etc., gastou o tempo dela e levou para a filha e não viu gratidão no comportamento da filha, a mãe se sentiu mal com isso e usou de sarcasmo com a filha para que a filha pudesse compreender que ela estava sendo, na verdade, ingrata, o oposto daquilo que a mãe estava falando. Mas as pessoas que transtorno de espectro autista interpretavam pela maneira literal, como se a filha estivesse sendo grata através daquele comportamento de assistir a televisão e não ligar para a comida que estava chegando, que a mãe tinha feito, né? Então é nesse sentido, de não ter um common ground, de não conseguir um terreno comum e de ter uma dificuldade na interpretação da linguagem figurativa, isso tudo se dá exatamente por essa dificuldade maior das pessoas do transtorno de espectro autista de se colocar no lugar do outro, de se colocar na pele do outro. Se eles tivessem feito esse deslocamento de perspectiva e tivessem se colocado no lugar da mãe, teriam percebido que a mãe estaria vendo esse comportamento da filha de assistir televisão como um comportamento de ingratidão e não um comportamento de gratidão, tá? Mas esse deslocamento ele é muito difícil para as pessoas com o TEA e é por isso que um dos principais modos de fazer diagnóstico de TEA é através de linguagem figurativa ou testes que usam a linguagem figurativa na hora da interpretação, tá? E aí, nesse sentido, é interessante a gente ver o quanto que a linguagem ela pode ser usada de maneira heterogênea, inclusive em patologias pervasivas do próprio desenvolvimento, como é o transtorno do espectro autista. Tá bom? Galerinha, basicamente é isso por hoje. A gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido, que tenham compreendido e gostado da aula de hoje. Foi um prazer. Semana que vem estamos juntos. E fui!